Olá, querido amigo, querida amiga. Eu vou partilhar com você o evangelho desse 12º domingo do tempo comum, segundo São Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para outra margem do mar. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, do modo como estava. Havia outras barcas com ele. Levantou-se então uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam a ponto para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importas que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. Então o vento parou e houve uma grande calmaria. Jesus então lhes disse: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. A tempestade. Querido irmão e irmã, quem é de nós que não enfrenta tempestade na vida? Na família, no trabalho. Às vezes a gente vive momentos tão conturbados na nossa existência, tudo parece nos ameaçar. Diante da tempestade, nós fazemos algumas perguntas: como reagir? Qual deve ser a postura do cristão diante da tempestade? À luz do evangelho que nós escutamos, a maneira como que Jesus e os discípulos vivenciaram aquela tempestade no mar da Galileia, nós vamos buscar também uma lição que nos ajude a enfrentar as tempestades do nosso dia a dia. Jesus estava com os seus discípulos atravessando o mar da Galileia. O mar representa o mundo. No mundo, nós temos tempestades. Jesus estava na barca. Quando nós falamos da barca no Evangelho, nós nos referimos à comunidade. Quando se fala da barca de Pedro, se compreende como a igreja. Jesus está na barca, da barca ele ensina, navega na barca, atravessa a tempestade dentro da barca. A barca de Pedro nos recorda a igreja, enfrentando as tempestades da história. Mas a barca pode ser a sua família, o seu trabalho, o meu sacerdócio, passando por tribulações, por confusões, por dúvidas, inseguranças. 3 posturas nós orientamos à luz do evangelho de hoje. Primeiro, ter Jesus na barca. Os discípulos estavam atravessando o mar quando sobreveio uma grande tempestade que ameaçava a barca. Jesus estava na barca com eles. Quieto, estava certamente cansado das atividades humanas, porque ele estava trabalhando muito com os seus discípulos e dormia enquanto a barca era agitada. Primeira lição é essa: saber que na tempestade, mesmo que silenciosamente, Ele está conosco. Não estamos atravessando essa tempestade sozinhos. O Senhor está na barca conosco, na nossa família, no nosso ministério, na nossa comunidade. Cremos que Ele está conosco. Segunda postura: peçamos a Ele que nos socorra, que não nos deixe perecer. Os discípulos foram a Ele e pediram. Nós podemos agradecer, podemos louvar, mas o Senhor nos dá também a liberdade de pedir.
E os discípulos foram lá e bateram, acordaram, imploraram. Jesus atende ao pedido de quem com fé recorre a Ele. Terceira postura. Não nos desesperemos diante das tempestades da vida. Mantenhamos uma atitude de fé. Jesus levantou, olhou para a tempestade e deu ordens. E o vento se acalmou e as pessoas ficaram admiradas. Quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus repreendeu a eles, porque disse que eles se desesperaram por falta de fé. Terceira postura é essa, manter uma atitude serena. Não nos desesperemos diante das tempestades da vida. 3 indicações que nós partilhamos para nós observarmos à luz do Evangelho. Ter Jesus na nossa vida, na nossa barca, no nosso casamento, no nosso emprego, na nossa comunidade, no ministério. Segunda postura, clamar por Ele, pedir ajuda, pedir socorro. E a terceira, manter uma atitude de serenidade, paciência, de calma, de confiança. Jesus repreendeu porque eles ainda não tinham fé. Creiamos. A tempestade pode ameaçar. A barca estava para afundar, mas não afundou, porque Jesus estava dentro dela. Porque Jesus estava com eles, como está comigo, como está com você. Só você sabe qual é a tempestade que está enfrentando. Nós atravessamos uma tempestade mundial, tempestade provocada por essa pandemia que ameaça a todos. Creiamos, confiemos que nós não estamos à deriva, ainda que muitas vezes tenhamos essa sensação de que estamos à deriva, de que não tem ninguém por nós. A palavra hoje nos recorda, o Senhor está conosco. Não duvidemos disso. Até o vento e o mar lhe obedecem. Depois que Jesus falou, veio uma grande calmaria. Que a calmaria venha para a sua vida, para a minha vida, que nesta semana nós vivamos em paz. Deus abençoe a você, abençoe a sua família e lembre-se, participe na sua comunidade. A fé, ela é individual, mas ela deve ser celebrada em comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.